mais uma vez, o Flamengo pensou que o talento pode resolver tudo em qualquer momento do jogo, a qualquer hora e em qualquer situação. Empate vexatório para o Mirassol da Argentina, que dificulta demais a nossa vida na Libertadores. Felipe Luiz dando mole, Jorge Jesus dando sopa. A realidade que o Flamengo agora se encontra na Libertadores é uma realidade muito delicada. Qualquer resultado na semana que vem contra a LDU no Maracanã que não seja uma vitória pode dar o fim do Flamengo nessa edição da Libertadores da América. Pessoal, mais um jogo daqueles de quarta-feira, de quinta-feira que a gente para poder assistir e que dá arrependimento de gostar de futebol. Eu parei para poder assistir hoje PSG e Arsenal mais cedo, tava vendo aqui quando trabalhava, nos outros canais que eu tenho no YouTube, não tenho só esse canal, tem mais 7 canais no YouTube onde eu não apareço. E tava trabalhando aqui, fazendo os vídeos, editando, coisa e tal, e assistindo um jogaço de bola. PSG e Arsenal jogando muita bola. E é aquilo, né? Você vê um jogão desse, futebol europeu, Champions League, e quando para poder assistir um jogo depois disso, uma Libertadores com um visual ruim, campo ruim, estética ruim, chega a doer seus olhos. Chega a doer os seus olhos. Começa ali com o jogo já passando em mais uma plataforma de streaming, agora Paramount. Antigamente era só Fox Sports e a Globo. Consegui colocar aqui para poder assistir Globo e vimos aí esse jogo vexatório do Flamengo. Começamos ali com o gol do Arrascaeta, transições rápidas, passe, coisa e tal. O Arrascaeta foi lá e fez o gol. Eu achei que o Flamengo ia ganhar 3, 4, 5-0 esse jogo. Quando o Arrascaeta fez aquele gol no início do jogo, eu imaginava, vai ser um jogo tranquilo pra gente. Não tem como errar. Não tem como dificultar. Vem o Flamengo e dificulta aquilo que é indificultável. Mais uma vez, dificultou aquilo que não tinha como dificultar. E o Central Córdoba, o Mirassol da Argentina, simplesmente fez o que o Cruzeiro fez. Marcação, pressão, o Flamengo, marcação, pressão, chutão para o Pedro, no melhor estilo Tite. No melhor estilo Tite. Chutão pro Pedro domina um tijolo, toca para Gerson ou Bruno Henrique, correria, contra-ataque. A mesma coisa que o Tite fazia. O simples fato de você precisar dar chutão para que o Pedro consiga dominar a bola e assim tentar fazer alguma coisa, já traz um risco da bola voltar novamente para a defesa do Flamengo. E foi o que aconteceu mais uma vez. De novo, quando eu fiz aquele vídeo há 3, 4 dias atrás sobre o Flamengo contra o Cruzeiro, em que alguns aqui me criticaram pela minha análise que eu fiz, falaram assim, não, tá muito cedo ainda, eu não vi esse nó tático. Pessoal, nó tático é quando você vê que um time muito melhor não consegue desempenhar dentro de campo aquilo que é o simples, que é um passe de 3 metros, que é um passe de 4 metros, que é um passe, uma bola longa em que você está vendo o seu companheiro na sua frente e você não consegue acertar isso. Não podemos nem falar de questão de gramado hoje, que o estádio lá do Mirassol da Argentina, do Central Córdoba, é um estádio bonito, um estádio novo. Né? O gramado estava legal, não estava ruim o gramado. Ou seja, pela segunda vez consecutiva, o Flamengo encontra dificuldades contra um time muito mais fraco que ele, simplesmente porque o cara simplesmente povoou o meio de campo, marcação, pressão. Ou seja, o Flamengo não está tendo a tranquilidade de pegar a bola, tocar e partir para o ataque. Aquele meio entre Pulgar, De La Cruz, Ayrton Lucas e a zaga, a bola não sai dali. Isso passa pelos problemas de algumas pessoas. Bruno Henrique, por exemplo. Quando não é o Bruno Henrique, é o Michael. Jogadores que você sabe que com confiança, os caras com confiança, os caras fazem chover. O Bruno Henrique me pega a bola, veio de correr, o que ele faz? Toca para trás. Michael não jogou, mas o que ele fazia? Corre um pouquinho, toca para trás. Toqueira. Os caras que você sabe que a hora que engata a terceira marcha, não
tem ninguém que segure. E os caras param, toca pra trás. Gerson e o pai dele, que, porra, toda hora aparecia. Não, o pai do Gerson aparecia em podcast, não sei o quê, não, tem que valorizar, né? Tá ganhando pouco, não a Rússia, né? O time da Rússia tá querendo o Gerson, não sei o quê, papapá, 160 milhões de reais, o Gerson vai sair, renovou o contrato até 2050. E o futebol do Gerson sumiu. Ou eu tô errado? Ou vocês vão falar que o Gerson tá jogando muita bola. Se tivesse jogando muita bola, o que aconteceria com o Flamengo é que nesses momentos de marcação-pressão do meio de campo e do ataque adversário, a bola seria lançada para ele e o Wesley teriam a tranquilidade de fazer aquela triangulação na ponta direita, na lateral direita do Flamengo, coisa que não aconteceu. Pelo segundo jogo consecutivo, o Flamengo não consegue acertar os fundamentos básicos do esporte chamado futebol, que é tocar uma bola, que é dar um passe. O Flamengo não consegue acertar um passe. Aí vocês vêm falar pra mim que o time não deu um nó tático no Flamengo, não colocou o Felipe Luiz no bolso? É isso mesmo? É isso mesmo que eu tenho que ouvir aqui no canal? Que eu tô errado porque eu... Não. O jogo foi 2-1 lá contra o Cruzeiro, mas o pênalti foi no finalzinho. O Flamengo tem que ganhar de 3, 4, 5, 6, 7-0 do Cruzeiro, 7-1 do Cruzeiro, 5-1 do Cruzeiro. Não é o empate com muito mais finalização. E dessa vez, o Mirassol da Argentina, chamado Central Córdoba, arrancou 4 pontos em 2 jogos na fase de grupos contra o Flamengo. Com um time muito humilde. Com um time com jogadores que quase ninguém conhece. Que você vai jogar no FIFA contra e leva a taca de você. Então, qual que é o racional? O Flamengo hoje, mais uma vez, mostrou um desespero com a bola nos pés. Não sabia o que fazer. A bola parecia batata quente. O passe não saía, as transições não saíam, justamente porque, mais uma vez, um clube menor resolveu fazer uma tática de futebol chamada de marcação-pressão, onde você enche de meio de campo, enche de pessoas naquele meio de campo, naquele bloco do campo onde a bola está, e o time adversário, ele não consegue se defender, ele não consegue sair, porque ele não tem tática para poder conseguir sair disso. E quando você olhava para o banco de reservas, estava lá o Felipe Luiz tranquilo, impassível. O Flamengo tá tic-tac, tudo tranquilo, tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Eu tava lá vendo, bebia uma aguinha, coisa e tal, sem demonstrar nenhuma reação. E o Flamengo, mais uma vez, perde 2 pontos fora de casa que vão fazer falta. Podemos ver o Flamengo com um elenco bilionário, né? Com um lucro bilionário, jogando a Sul-Americana. Ficando fora da Libertadores. E quando você vê o Palmeiras, né? Todos os seus problemas, pragmatismo, jogo ruim de se ver, 100% de aproveitamento, ganhando 2-0, tranquilo. O que falta para o Flamengo ser na Libertadores igual o Palmeiras? Jogou mal, vence. Jogou mais ou menos, vence. Jogou bem, vence. O Flamengo, mais uma vez, confiou que o seu talento iria resolver. Pessoal, o Gabigol já está no Cruzeiro. Os jogadores de 2019, a maioria já saiu. O Rafinha virou comentarista. O Rodrigo Caio tá com o joelho explodido. O Marinho, ninguém sabe onde é que tá mais. Bruno Henrique, vocês viram o que aconteceu hoje, não tá jogando nada. Entendeu? O gol da Arrascaeta. A Arrascaeta fez o gol. Eu imaginei que ia ser mais. Ele vai lá e me perde aquele gol. O cara com confiança, irmão, o goleiro a 15 quilômetros. A 15 quilômetros do gol. O goleiro tava no Leblon e o gol tava em Madureira. Só cavar. É só cavar. E o Arrascaeta me fez o quê? Toque no canto. É o quê? De futebol burocrático. De cara que matou a criatividade. Cadê aquela cavada? 2-0 resolvia o problema do Flamengo. Os caras iam se abrir mais 1, 2, 3 contra-ataques. Acabou o jogo. 3-4-0, resultado, volta para casa feliz. Saldo de gols, vitória. Chega no Maracanã contra a LDU, contra o Tátira, e é festa.
e é festa. E o que acontece? Mais uma vez, o Flamengo vai lá e de forma displicente na Libertadores volta para casa com um resultado desagradável contra um clube, contra um time muito menor em expressão, em dinheiro, em elenco, em técnica do que o Flamengo. Se pega um grupo mais difícil, com times tradicionais, igual o Bahia, por exemplo, caiu contra um grupo muito difícil, internacional, Atlético Nacional e Nacional, que tem nuances, que tem uma história por trás, eu até entendo ser mais difícil. Mas, pessoal, LDU, que só tem atitude, que só ganhou do Fluminense em 2008, não foi mais nada. Aí você pega o Táchira, lá na Venezuela, e o Central Córdoba. É para você chegar e fazer 100% de aproveitamento. Golear todos os jogos. E o que acontece? Vai lá e empata com o Mirassol da Argentina. Mais uma vez um resultado feioso contra um time que ninguém sabia que existia. E vai ficar muito mais difícil para a gente para os próximos jogos. Tem que vencer e vencer bem. Pensando em goleada, pensando em saldo de gols e pensando em vitória. E mais nada. É fazer agora o dever de casa, fazer o trabalho. Aí, o que seria priorizar o brasileiro, vai ter que poupar domingo. Vai ter que poupar no próximo jogo. Por quê? Porque não pode errar na quarta-feira. Não pode errar no jogo contra a LDU. Não pode errar contra o Táchira. Aí são 2 jogos que antecedem o jogo da Libertadores, que você tem que vir com um pouquinho mais recuado fisicamente pro Brasileirão. Perde-se mais 6 pontos e Palmeiras, vai embora. Palmeiras vai embora. Aí chega lá no final do ano, quer ser campeão brasileiro, o Palmeiras com 50 pontos na frente, né? Ganhando de 1-0, 2-1, 3-2, 1-0, 3-2, gol de Estevão, não sei o quê, campeão de novo. Campeão de novo. E aí acontece o quê? A mesma coisa de todos os anos. Por causa dessa displicência, por causa de entrar de salto alto no jogo, sabendo que vai ser difícil. Meu avô já dizia, meu avô que me fez amar o Flamengo. Ele falava, Bruno, ele desde pequeno falava isso, Bruno, contra o Flamengo, para os times adversários, é final de Copa do Mundo. É final de Copa do Mundo. Os caras vão dar a vida contra a gente. E o cara que tá no Flamengo, que veste essa camisa, ele tem que entender que se ele não se esforçar, os caras vão passar por cima da gente. Porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. É muito gostoso vencer o Flamengo. É algo muito bom. Os caras dormem bem, os caras vão na igreja, os caras transam com a mulher, dá beijo no filho, faz churrasco com a família. É só vencer o Flamengo. Eles sabem disso. E o Flamengo vai lá e dá o quê? Esse gostinho pra eles. De novo, Felipe Luiz está dando mole, Jesus está dando sopa. Não estou aqui incentivando vocês, nem eu estou falando aqui, de demitir Felipe Luiz, só porque o Jesus está livre no mercado. Mas vai começar a ser falado isso por aí. Me cobrem. Nas próximas semanas, nos próximos dias, se tiver mais resultados ruins dentro do Flamengo, a própria torcida vai começar a levantar Jorge Jesus novamente no Flamengo. Vai começar de novo essas conversas. Vocês vão ver. Toda vez que aquele velho tá no mercado, o dia a dia do Flamengo vira um inferno. Mais uma vez vocês vão ver que vai ser falado novamente sobre Jorge Jesus no Flamengo. Depois de 6 anos de 2019. Depois de 6 anos de 2019. É basicamente isso. Temos que ficar alertas para os próximos jogos. Hoje eu estou exaltado porque é um jogo que não podia errar. Não tinha motivo para errar. E mais uma vez o Flamengo errou. Achou que o talento vai resolver tudo, irmão. O talento, ele te ajuda, ele te dá um plus. Mas se você não tiver raça, você não conquista nada nessa vida. Nada, nada. Nem um jogo de futebol, nem o seu trabalho que você quer, nem os seus estudos, nem a sua carreira. Se você tem talento, mas você não corre atrás, você não tem raça, você não consegue nada nessa vida. Nada, nada. E o Flamengo mostrou mais uma vez que o quê? Tem talento, não, tem talento, pá, não sei o que, eu sou, jogo muita bola, coisa e tal. Chega lá o Mirassol da Argentina, Central Córdoba, e mais uma vez arranca ponto da gente. E tranquilo, estão lá fazendo festa agora. Vão beber vinho, vão dançar tango, vão transar com a mulher, vão fazer churrasco, e a gente vai voltar o quê? Puto da vida. Vou ficar puto da vida. E acordar amanhã bolado. Acordar amanhã bolado. Por quê? Porque, mais uma vez, perdemos
pontos importantíssimos que não deveriam ter sido perdidos. É basicamente isso. O que você acha? Comenta aqui embaixo a sua visão sobre o que foi esse jogo. Se você agora entende o que é um nó tático, não é você perder de 4, 5-0. É você entender que o seu time, o seu elenco, não conseguiu sair de uma tática, de uma estratégia do outro time, do outro elenco, para poder parar de jogar. O Flamengo não conseguia trocar passes hoje. Não conseguia trocar passes. Mais uma vez. E mais uma vez, o povoar o meio de campo do Flamengo, marcação, pressão, consegue acabar com o jogo do Flamengo. É simples assim. Você coloca um monte de gente ali no meio de campo e você resolve o jogo contra o Flamengo. Porque Rossi vai dar chutão pro Pedro, você consegue ali treinar isso e as bolas todas, o Pedro não vai conseguir matar todas elas, você pega a bola de novo, toca e cria o seu jogo. Marcação, pressão, chutão do Rossi, Pedro domina, você tira, volta tudo de novo. E assim infinitamente até você conseguir o seu gol. Comenta aqui embaixo o que você percebeu do jogo. Concorda comigo? Ou eu falei besteira de novo na visão de alguns? Fico por aqui, aquele abraço e tchau.